igreja? Louvado seja Deus, que o Senhor nos abençoe, esse ministério, a vida do pastor. Quero agradecer a Deus também pela vida da obreira Kelly, pelo convite. Que Deus abençoe, segunda vez que estou na casa, juntamente com os irmãos. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e ainda vai fazer. Amém? Quero agradecer a Deus pela vida da minha amiga Aline. Louvado seja Deus, evangelista Aline. E Deus abençoe. Louvado seja Deus. Agradecer ao Senhor pela vida do meu esposo. Estamos em uma noite de gratidão ao Senhor por 13 anos. Louvado seja Deus. Círculo de oração, que Deus abençoe a dirigente. Coisa linda o Senhor está fazendo e vai continuar fazendo em nome de Jesus. Que Deus possa dar graça, sabedoria, força para que as irmãs possam estar aqui juntamente com os irmãos pastores orando. Irmãos, que a oração ela é fundamental no ministério, na vida do crente. Amém? Irmãos, louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós sabemos que o tema está no livro de Isaías, capítulo 38, verso 5. A qual o Senhor usa Isaías para com a vida de Ezequias. Assim como o Senhor ouviu a oração e a lágrima de Ezequias, o Senhor também, Ele escuta, Ele ouve, Ele faz aquilo que a gente pede ao Senhor. Mas o Senhor falava ao meu coração nessa noite, no livro de Atos do capítulo 3, diante. Amém? Todos acharam? Glória a Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que o título diz A cura do coxo e o discurso de Pedro no templo. E Pedro e João subiam junto ao templo a hora da 9ª oração. Amém. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, ao qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola ao que entravam. Ao qual, vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Sente dando glória a Deus. Aleluia. Irmãos, estamos diante de um versículo muito poderoso, a qual a palavra do Senhor nessa noite nos revela a cura de um coxo. E a Bíblia nessa noite nos revela um discurso de Pedro dentro do templo, mas antes de Pedro ele fazer esse discurso dentro do templo, a Bíblia diz que Pedro e João estavam subindo para entrar. Só que a Bíblia também nos traz luz, louvado seja Deus, que esse homem era colocado, um varão era colocado à porta desse templo chamada Formosa. Esse homem dependia de alguém para colocar a porta do templo, para pedir esmola. Ele era já conhecido, um homem, aleluia, paralítico que pedia esmola. Só que entenda uma coisa, que quando Deus, Ele quer operar, quando Deus, Ele quer fazer algo na minha vida e na tua vida, Deus, Ele faz como Ele quer e Ele usa quem Ele quer. Porque diversas vezes pessoas entraram dentro do templo, saíram dentro do templo, mas, aleluia, somente ajudaram aquele coxo para colocar a porta, mas não ajudaram para colocar dentro do templo.
sabia que esse homem não só precisava da esmola, esse homem precisava de uma cura onde? Na carne. Nessa noite, olha para tua irmã que está ao teu lado e diga: Deus, Ele sabe a tua necessidade. A Bíblia diz que quando Pedro e João estão subindo, a Bíblia diz que ele estende as tuas mãos, esperando receber
não usa qualquer um. Deus, ele não envia qualquer um para a missão. Deus, ele envia aquele que está na fiação com Deus. E aí, irmão, a Bíblia diz que o coxo começa a pular, começa a adorar dentro do templo. E eu quero te dizer uma coisa, que precisamos entender que o Senhor, ele coloca as pessoas certas na nossa vida. Só quem está no propósito de Deus. Olha para sua irmã que está ao teu lado e diga: não queira trazer para a sua vida aquele que Deus levou para longe. Ele me astou como porque muitas das vezes o Senhor, ele limpa o nosso caminho. Deus, ele tira a amizade, Deus apaga o telefone, e a gente queremos trazer para nossa vida aquele que Deus afastou. Olha para sua irmã que está ao teu lado e diga: Deus, ele te guarda para você não cair. Deus, ele te guarda para você não se perder. Aleluia, só vai ficar na tua vida aquele que está no propósito de Deus. Poderia outros que já estavam dentro do templo ter ajudado o coxo, mas o Senhor escolheu exclusivamente Pedro e João. Entenda uma coisa, que Deus, ele vai escolher as pessoas certas para orar por você. Deus vai escolher as pessoas certas para poder interceder pela tua vida. Deus, ele vai levantar, pastor, as pessoas certas para estar aqui de mão dada com os 5, com as dirigentes do círculo de oração. Deus, ele levanta as pessoas certas para fazer a obra. Mas nós sabemos que nem todo mundo, aleluia, veste a camisa do ministério. Nem todo mundo quer atender o chamado de Deus. Aleluia, eu quero te dizer uma coisa, independente do teu cenário hoje. Aleluia, a palavra de Deus está nos declarando nessa noite que assim como o Senhor enviou a Pedro e a João para poder o Senhor usar para fazer um milagre para com aquele coxo, Deus, ele vai enviar a pessoa certa para te ajudar. Deus, ele vai levantar as pessoas certas para poder fazer o ID de Deus para a tua vida. Mas entenda uma coisa nessa noite, que o segredo é adorar. O segredo é permanecer dentro do templo. Aleluia, ei, louvado seja Deus. Não reclame por aqueles que não te ajudaram. Aprenda a conviver com pessoas que não te aceitam. Aprenda a conviver com pessoas que ainda, aleluia, que abrem a boca para dizer que não te engole, que não te aceita. Porque eu quero te dizer, irmão, que nós precisamos ser crente forte. Precisamos ser, aleluia, crescer espiritualmente. Olha para sua irmã que está ao teu lado e diga: não murmure. Não queira contender com Deus, porque muitas das vezes, irmão, aleluia, tem poucos para ajudar e muitos para poder colocar para fora. Quantos já entraram por aquela porta formosa, mas não ajudou o coxo? Muitos só ajudaram para colocar a porta. Mas o Senhor, ele sabia da necessidade daquele coxo. E muitas das vezes aqui tem pessoas que estão com situação que precisa de ajuda de Pedro e João para só liberar uma palavra. É por isso que a palavra de Deus diz que a palavra, ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. E nós somos um povo de Deus separado e escolhido. Não é para amaldiçoar, mas sim para abençoar. É muito bom eu amar aquele que me ama, mas aleluia, a gente tem que amar aquele que não nos ama. É o difícil, irmão. É o amor, é o perdão, como foi citado aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa, independente de quem não te ajudou, não guarde raiva, não guarde rancor, porque eu quero te dizer que Deus, ele te conhece. Deus, ele te sonda, ele sabe até onde eu e você aguenta. Aleluia, Deus, ele chega na hora certa, no momento certo,
necessidade. Pedro está entendendo que não é só a moeda. E às vezes a gente acha que é só aquela oração que a gente faz a Deus, a gente acha que é só aquele pedido que a gente está precisando. Enquanto a gente está orando por alguma coisa, Deus está lá de cima dizendo, não é só isso. Deus está entendendo que eu e você precisa de outra coisa. A necessidade muito, aleluia, mais urgente, Deus está vendo e Deus faz, irmão. E tem gente que fica frustrada porque ora há tantos anos e aquele pedido Deus ele não faz. Por quê? Entenda que Deus ele sabe qual é a tua necessidade. Foi citado aqui pela vida do pastor, louvado seja Deus, que seja feita a vontade de Deus. Será que você quer a vontade de Deus? A vontade de Deus é maior, é melhor. E muitas das vezes a gente quer a nossa vontade. E o Senhor, Ele sabe o que eu e você precisa. Não adianta você correr para um lado, para o outro. Não adianta você abrir campanha ali, ir para campanha lá. Deus, Ele sabe o que eu e você precisa. Só foi uma palavra ser liberada para a vida daquele coxo. Levanta e anda. E muitas das vezes é coisa simples. Deus, Ele nos usa. Deus, Ele nos incomoda para ir até a fulano, para ir até a Maria, para ir até o João, para liberar uma palavra, para dar um abraço, para colocar o joelho no chão, para orar por aquela mulher, por aquele jovem. Deus está dizendo, aleluia, nessa noite para mim, para você, é para levantar e andar, é para sair do acomodismo. É muito bom estar aqui hoje, é muito bom estar no circo de oração, mas lembra daquele que se prostrou, lembra daquele que está paralítico espiritualmente. Aleluia! Porque tem muitos que estão paralíticos espiritualmente. Esse homem é paralítico desde o ventre da mãe. Mas nós sabemos que tem pessoas que é paralítico espiritualmente. Como? Não querem mais ir para a igreja, não querem mais congregar, não querem mais participar de grupo, não querem mais fazer evangelismo, não querem mais fazer nada. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, levanta. Eu sei que tem alguém aqui que se prostrou. Eu sei que tem alguém aqui que parou. Eu sei que tem alguém aqui que desistiu daquilo que Deus entregou para você fazer. Porque a obra não é de Deus. A obra não é do pastor, a obra é de Deus. E o Senhor está dizendo nessa noite, faz o que eu mando. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Quem obedece gera milagre. Quem obedece gera milagre. Como é que você quer gerar milagre se você não obedece? Para você gerar, você tem que obedecer. Você tem que obedecer o seu pastor. Você tem que obedecer as ordens. Porque muitas das vezes, aleluia, você só quer vir para, aleluia, assistir os cultos. Você só quer vir para sentar, mas Deus está dizendo, não é só para sentar, é para ter movimento. Movimento é esse que não é só aqui dentro. Movimento é lá fora, porque tem vidas esperando a palavra de Deus. É muito bom estar aqui. Você só quer receber a palavra, você só quer, aleluia, fazer o culto, mas o Senhor está dizendo que o movimento é lá fora. E nessa noite Deus está declarando para mim, para você, é para levantar e andar. Foi citado aqui sobre a filha de Jairo. Homem de princípio, homem de nome, porque a Bíblia diz que ele era o quê? Príncipe da sinagoga. Só que ele tinha a sua necessidade. Ele tinha poder, ele tinha condições, mas ele sabia que o que ele precisava estava com Jesus. E a Bíblia diz que ele vai até Jesus e ele se prostra nos pés de Jesus. Olhe para sua irmã e diga, independente de título, não saia dos pés de Cristo. Porque Deus está revelando aqui nessa noite. Porque tem gente, pastor,
pastor que tem título, foi ungido, foi separado, e quando é separado, é ungido, ele começa a se afastar de Deus, acha que ele acha que ele faz, mas sem Deus nós não somos nada. E aí ele roga ao Senhor que vá até a casa dele. Só que quando ele está falando com Jesus, vem um e diz: não incomode o mestre, porque a sua filha está morta. Enquanto Jesus ouviu isso, Jesus responde por ele, diz: se tu crês, verás a glória de Deus. Crê tão somente que será salva. E a Bíblia diz, irmão, que quando está o alvoroço, Jesus fala: ela não está morta, ela dorme. Ei, eu quero dizer uma coisa nessa noite: aquilo que estava dormindo na tua vida, Deus está dizendo não vai morrer, porque Ele está despertando, dando vida. Aquilo que estava morto, aquilo que estava apagado, aquilo que estava enterrado, Deus está dizendo: eu estou dando vida, eu estou ressuscitando sonhos. Quando eu e você se cala, Deus, Ele fala por mim, por você. Só que entenda aqui que Deus, quando entra na casa de Lázaro, só entra o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. E quem estava dentro tem que sair. Entenda mais uma vez: não é todo mundo que está no propósito de Deus. Não é a multidão que vai querer impedir o trabalhar de Deus. A Bíblia diz que sai, só fica quem Deus quer. Aprenda a aceitar aquilo que Deus faz na minha vida e na tua vida. Só vai ficar contigo quem Deus quer. Só vai permanecer nessa obra quem Deus quer. Só vai permanecer aqueles que Deus quer. E Deus libera a palavra. Para quem estava chorando, viu a vida se levantar. Para quem estava com alvoroço dizendo acabou, viu aquela menina se levantar e comer e falar com a sua mãe. Porque a morte teve que bater em retirada. E nessa noite Deus está dizendo: toda a paralisia está batendo em retirada. Deus está dizendo que tudo aquilo que vem para te matar está batendo em retirada. Tudo aquilo que o inimigo arquitetou para que esse culto não acontecesse hoje, Deus está dizendo: Ele pelejou, cortou o laço e nós escapamos dessa noite. Porque nós sabemos que tudo que a gente faz para Deus tem impedimento, tem levante, tem barreira, tudo acontece no mundo espiritual. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele viu a tua oração. Deus, Ele ouviu a tua oração. Deus, Ele viu as tuas lágrimas, e não será em vão as tuas lágrimas, não será em vão a tua oração. Não pare de orar. Ore, aleluia, sem cessar, porque a porta vai se abrir. Eu quero dizer nessa noite, pastor, que Deus, Ele vai fazer algo novo sobre este decomandarás. Alaba subriandarai, porque Deus, Ele tem visto as tuas lágrimas. Deus, Ele ouviu a tua oração. E Deus, Ele declara nessa noite: eu estou quebrando barreira. Eu estou quebrando obra de bruxaria contra o teu casamento. Deus diz: Ele desfaz, Ele joga por terra. Porque Deus, Ele diz: quem te chamou foi Ele, diz o Senhor. Que nessa noite nós podemos entender que a oração é alimento para nossa alma. Quem ora avança. Quem ora vê vitória. Quem ora, ele não, aleluia, abaixa a cabeça. Quem ora entende que quanto mais oração, mais poder. Quem ora entende que é Ele orando e Deus trabalhando. Quem ora entende, é Ele orando e Deus abrindo porta. É Ele orando e Deus curando. É Ele orando e Deus fazendo uma vida.
ministra Leine, que quando eu cheguei aqui neste lugar que eu te vi, Deus ele fazia olhar para você. Tem anos que a gente não se fala. Louvado seja Deus. E Deus ele fazia eu ver chegar nas tuas mãos. Ele abre sua mão. Eu não sei qual é o dia, mas o Senhor dizia assim: diga para ela que eu estou colocando sobre as mãos dela. E Deus diz assim: eu tenho visto as tuas lágrimas, eu tenho ouvido a tua oração. E Deus diz que essa chave está entregando nas tuas mãos. Aleluia. Eu perguntava a Deus: Senhor, o porquê? Aleluia, que tipo de chave é essa? E Deus disse: estou entregando um carro. E Deus disse: é um carro novo, um carro branco. Receba em nome de Jesus. Assim diz o Senhor. Tem anjo de Deus aqui. Tem anjo de Deus aqui guerreando nessa noite. Deus está dizendo: levanta-te e anda. Aleluia. Eu não sei aonde você parou, eu não sei aonde você estacionou, mas a palavra está sendo liberada nessa noite para aqueles que se prostrarem. Deus está dizendo: levanta e anda. Eu quero dizer para essa senhora aqui, a senhora Rabando Comandé, Deus ele tem te guardado. E o Senhor diz assim: eu visito, eu entro na tua saúde, mulher. Deus diz assim: eu tenho ouvido e visto a tua lágrima, a tua oração. E Deus diz assim: não te preocupa, não temas, porque eu sou contigo. O inimigo ele luta, o inimigo ele trabalha para te parar, mas é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te levanta. E tu falaste para Deus: Pai, me capacita, me dá entendimento, me dá sabedoria, porque eu quero fazer a tua vontade. E Deus diz: não te preocupa, porque eu estou te dando espada nova para você guerrear, porque você guerreia aqui e eu trabalho lá. Tu faz a obra aqui e eu faço a obra lá, mulher. Eu cinjo teus lombos, eu guardo o teu coração. Deus diz: estou colocando no escudo. Tu está entendendo o que eu estou falando contigo? Porque por esses dias tu passaste pelo vento, era só você e Deus, mas o Senhor te segurou com mãos fortes. E olha você aqui, diz o Senhor. E glória a Ele. Aqui tem mulheres guerreiras. Aqui tem homem, aleluia, que ora. Aqui tem mulher que ora. E Deus está dizendo: prepara o culto da vitória. Eu quero dizer para você, filha, você fique de pé. Você crê que você está entrando aonde não tem porta? Porque eu vejo Deus abrindo uma porta e você entrando. E Deus diz: tu não vai entender, mas é o Senhor que está te colocando. Porque a promessa disso, o Senhor está de pé. Mas o Senhor diz assim: diz para ela, ora. Porque antes de chegar a essa porta, Deus diz: vai ter levante. Mas o Senhor diz que a oração, o jugo cai. E Deus diz assim: nessa noite, que toda palavra de maldição, toda inveja contra a tua vida, Deus diz: eu estou jogando por terra para te dar vitória, diz o Senhor, nessa noite. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero também dizer aqui algo para o pastor. Louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe o ministério,
paz para tua esposa. Louvado seja Deus. Enquanto o Senhor veio adorar ao Senhor juntamente com os irmãos, e o Senhor estava descendo aqui o rolo, e o Senhor dizia assim: diga para o meu filho que este ano ainda tem uma chave. E Deus diz que a obra ela dói, a obra sofre, mas o Senhor diz que não te preocupa, porque Ele garante, Ele joga por terra os cavaleiros, mas Deus diz que contigo vai anjo, contigo vai anjo guerreiro, anjo de guerra. E Deus diz que nessa obra, Deus diz que Ele vai fazer também coisa extraordinária. E se prepara, porque Deus diz que tem algo novo chegando para a vida do casal. Aleluia, Deus diz é algo novo que vai trazer alegria, mais alegria para a vida de vós, diz o Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer, irmãos, que esse coxo aqui, ele saltou, pôs de pé, andou e entrou com Pedro e João para o templo, saltando e louvando a Deus. Eu entendo aqui que independente da nossa situação, a gente não pode parar de adorar e agradecer ao Senhor, porque temos uma geração que só quer adorar, só quer estar na casa de Deus, só quer participar das coisas de Deus quando tudo está bem. Quando tudo está bem, aí eu adoro, aí eu participo de grupo, aí eu quero orar, aí eu quero louvar, aí eu quero cultuar. Não, irmãos, não é só quando está bem, é quando os dias estão mal. Esse coxo aqui, ele era a terra do ventre da sua mãe. E uma coisa linda, ele nos ensina que quando ele recebe um milagre, ele não vai embora. A Bíblia diz que ele entra pulando, adorando ao Senhor junto com os profetas. Precisamos aprender e adorar o Senhor não só pelo que Ele faz, mas adorar a Deus pelo que Ele é, porque só Ele é digno de ser adorado. E a gente precisa, aleluia, entender que Deus tem que ser adorado a todo tempo. Há uma geração que murmura muito, há uma geração que qualquer coisa quer desistir, há uma geração que qualquer coisa quer mudar de ministério, quer mudar de pastor, de liderança. Se você sair desse lugar e ir para outro, os problemas vão. Ah, mas eu vou sair daquela igreja porque nada está acontecendo. Será que é a igreja? Será que é o pastor? Não, irmão, é nós. Precisamos se examinar e saber aonde é que está o erro. Como é que está sendo a tua adoração? Como é que está sendo a tua busca? Como é que está sendo a tua entrega, irmão? Precisamos dar o de melhor e nessa noite o que você deu para Deus. Gostou da ornamentação? Gostou do culto que está acontecendo? Porque muitas das vezes a gente vê aqui tudo arrumadinho, mas não sabe o que aconteceu por detrás dos bastidores. Você ajudou em alguma coisa, em oração? Palavras de ânimo, porque quem está na frente de um círculo de oração sabe como é as retaliações, sabe como é os ataques, porque muitas das vezes é poucos para ajudar e muitos para criticar, de dizer que não era para ser ela, não era para estar ela, era para ser eu, era eu, se fosse eu fazia assim, se fosse eu seria assim, se fosse eu chamava a fulano, Bertano. Irmão, para com isso, vamos dar as mãos, vamos fazer tudo na concordância, porque na concordância tudo flui, tudo cresce. Precisamos se unir mais com os nossos pastores, precisamos interceder pela vida dos pastores, porque eu quero te dizer, irmão, não está sendo fácil, aleluia, para as lideranças, porque o que tem de líderes doentes
sorrindo, estão dando o seu de melhor aqui na frente, mas só Ele e Deus sabe quando chega em casa, a carne, aleluia, ferida, doente, mas eles estão aqui dando de melhor. Será que você está entendendo as guerras que o seu pastor, a liderança, o seu irmão está enfrentando? Entenda nessa noite, precisamos estar de pé para adorar ao Senhor. O teu cenário não pode estar da forma que você quer. O teu cenário não pode estar do jeito que você queria. Mas aquietai-vos e saber que Deus é Deus e Ele vai fazer por ti na hora certa, no momento certo. E que nessa noite você possa agradecer ao Senhor com esse culto maravilhoso. Gratidão ao Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou, porque não é fácil. Nós sabemos que círculo de oração é que sustenta os outros cultos. Círculo de oração é que Deus trabalha, dá cura, dá libertação, traz almas. Aleluia, tira o peso dos outros cultos. Deus, Ele revela o oculto, o profundo e escondido. Mas hoje, infelizmente, há uma geração que não quer estar em um círculo de oração. Há uma geração que quer vir um dia que quer cultuar ao Senhor. Mas eu quero te dizer, venha enquanto as portas estão abertas, porque chegará o tempo que essas portas vão estar fechadas e a igreja não vai se encontrar mais sobre esta terra, porque o Senhor já arrebatou o povo de Deus. E que você possa estar nessa noite, fazer uma reflexão, aleluia, para você parar e saber aonde você parou. Volta, levanta e anda e começa a dar o seu de melhor e adorar a Deus, porque o Senhor te chama para ser a diferença na terra. Seja como Pedro e João, ajude a entrar e não colocar para fora, porque Pedro entendeu que não era só a moeda, ele tinha que estar dentro também para adorar ao Senhor. Então, irmão, cuidado, aleluia, porque eu quero te dizer uma coisa, cuidado. Vamos ajudar para entrar, porque quando uma alma sai para fora, é difícil ele retornar. Então cuidado, porque Deus, Ele zela por mim, por você. Imagine uma alma quando sai ferida. Amém? Que Deus abençoe esse ministério, que Deus abençoe as dirigentes, que Deus abençoe toda a igreja que está aqui nessa noite. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.